Vai gravar. Só um minuto. Foi. Olá, eu sou o Osmar. Eu sou a Luísa. E eu sou o Juan. E você está no podcast PodPsi, a notícia em sessão. Um podcast onde 3 amigos psicólogos se reúnem para discutir as notícias, os babados, as conversas e tudo que está bombando na rede social durante a semana. Para essa semana, para discutir o nosso tema, nós temos uma pessoa muito especial. É a Jaqueline Peruso. Se apresenta, Jaque. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Peruso, né? Como o Osmar disse, eu sou publicitária, mas trabalho com produção de vídeo já tem uns 10 anos. Eu atualmente tenho uma produtora de vídeo, Pipoca dos Filmes, e no meu Instagram particular eu comecei despretensiosamente a dar algumas dicas de filmes e séries que eu assistia e hoje faço de uma forma mais sistemática, tenho ali o meu pequeno clube de amigos, onde eu dou essas dicas de filmes e séries. Legal, Jaqueline. Obrigado pela disposição de conversar com a gente, Jaqueline. Imagina, obrigada a vocês. Então, eu vou fazer a apresentação aqui breve do filme que a gente vai discutir, que é o 365 DNI, né? É um filme erótico romântico polonês baseado no livro homônimo da autora Blanka, acho que Lipinska. A produção segue a história de uma jovem polonesa que é sequestrada por um italiano mafioso dominador a fim de conquistá-la em 365 dias. Olha que roteiro maravilhoso. Ai, ai. Então vamos lá, quem quer começar? Aliás, Jaque, começa discutindo aí pra gente os aspectos, né, que você achou, o que você pensa aí dos aspectos de produção do filme, os aspectos técnicos, né? E aí quando a gente entrar com os comentários psicológicos da coisa, se você sentir necessidade, complementa alguma coisa aí com a gente. Olha, eu confesso que eu até demorei um pouco para assistir o filme, porque não, só pelo assunto assim não me chamava muita atenção, né? Mas como nessa minha comunidade, né, as pessoas começaram a me pedir, né? Não, olha, esse vídeo, ele está atualmente entre os 10 mais vistos na Netflix, né? É um vídeo que está, por mais que ele não tenha uma alta produção, ele está sendo tá no catálogo da Netflix, então ele tem um alcance mundial e ele está tendo um sucesso mundial, mas aqui no Brasil ele está entre os 10, estava inclusive entre os 2 primeiros, assim, oscilando entre o primeiro e o segundo lugar. Então eu pensei, nossa, tá tendo um alcance bom, as pessoas querem saber, né? Vou dar uma olhadinha. Passei por cima, assim, e tive certeza que eu não gostaria daquele material. E mais do que isso, né? Que eu achava que era um material que não valia a pena ser publicado para as pessoas. Somos né? Somos dois. Pois é. Somos 4. Então, não, eu já somos 3, porque a Luísa tem pontos positivos para falar. Que pontos positivos do quê? Para de me difamar, por favor. Então, eu sei que eu já me posicionei, assim, no perfil, né? Falando, gente, não acho legal, não é um filme que eu acho que tem um conteúdo legal, não incentivo vocês a assistirem. Mas, com o convite do Osmar, eu falei, vou ter que assistir esse filme, não vai ter como fugir. E quando eu assisti o filme, eu tive, assim, agradável surpresa, ironicamente, porque não é só a história que é ruim, né? Tecnicamente, a gente tem realmente um filme que é muito fraco. Ele se apoia, assim, literalmente nas cenas de sexo para se vender, porque a história realmente, assim, roteiro praticamente não tem. É um filme muito, assim, ele tem um gosto muito duvidoso, assim, toda a estética, a fotografia, a escolha de trilhas sonoras, né? Tipo, é uma coisa, assim, meio piegas, forçada. Então, a gente, assim, tecnicamente, eu não consigo, sinceramente, tirando, assim, o fato de que realmente os atores são bonitos. Se é que isso é um mérito. Eu não achei o cara muito bonito, não. Máximo. Os atores são o máximo. Né? Eu confesso que eu não achei o máximo muito bonito, não. A atuação também, assim, é sofrida. Sofrida, né? Quem assiste para ver puramente as cenas mais sensuais, beleza, né? Não sei se você consegue desapegar dos outros aspectos, né? Eu não consigo. Então, para mim, nada valeu. Assim, tecnicamente, eu não consigo tirar nada de proveitoso no filme. Beleza. Então, falando em trilha sonora, eu achei interessante, acho que a gente pode começar por aí dos aspectos psicológicos. Eu não sei se vocês perceberam como que eles usam as trilhas sonoras, entre aspas, tá? Legais, no sentido daquela trilha sonora descolada, eu vou usar essa palavra, para vender cenas ruins. Então, assim, cenas onde a mulher é extremamente submissa,
é onde ele tá lá vendendo aquele galanteador que ele é, que não tem nada de... Eu, pelo menos, não vejo isso tudo, mas enfim. E eu acho que é um bom lugar pra gente começar. Eu acho que a Luísa percebeu essa sutileza. Eu vou passar a palavra, você comenta aí, Luísa. A música, né? Isso é bem interessante. A música ela é utilizada para amenizar as cenas de violência que acontecem com ela. Por exemplo, a cena que ele amarra ela e leva ela no avião, que ela queria que ela fosse em algum lugar com ele, eles colocam uma cena de algo divertido, como se aquilo lá fosse engraçado. Ele amarrá-la toda, levar lá à força, né, dentro do avião, e todo aquele jogo que ele faz com ela, como se tivesse uma coisinha de cômico, né, como se fosse uma briguinha entre o casal e que fosse uma coisa divertida. Então isso acontece em vários momentos diferentes do filme, onde a música, ou uma música mais leve ou uma música divertida, ela é colocada em cenas onde existem sinais de abuso para diminuir, né, essa característica da agressividade, da violência dele, né, do Máximo, que é o personagem principal. E isso é muito sério, porque isso traz essa romantização, né? Então a música ela dá muito tom emocional da cena, né? Tanto que as músicas elas são muito... Acho que a Jaqueline pode falar melhor sobre isso. As músicas elas são escolhidas para determinadas cenas, porque a música ela tem um componente emocional, né, que acessa muitas pessoas. Então, ter escolhido uma música leve numa cena pesada, eu acho que justamente tem essa intenção de diminuir o impacto de uma cena que claramente é uma cena agressiva. Antes da Jaque falar, se você prestar atenção no TikTok, e eu tenho visto para consumir, nada vou produzir, porque eu acho que produzir no TikTok tá meio fora até para mim. Mas eu super vejo você TikTok... fazendo dancinhas no TikTok, Osmar. Claro que eu vejo. Acho que só falta iniciativa. Então, o ponto é, no TikTok tem uma série de vídeos de piada, de assim, mulher, não sei o quê. Tem uma série de situações que são vendidas como piada, mas que na minha concepção também são abusos. Porque essa mulher aqui só come peito, não sei o quê. Porque essa mulher, que a diferença entre a mulher e a guerra, o casamento e a guerra, é que no casamento você tem que comer o inimigo. Sabe? Tem uma série de piadinhas que, na minha concepção, são desmerecedoras do valor da relação, da outra pessoa da relação. E eu entendo que numa situação como essa, transformar em cômico uma situação dessa, de completa violência, eu acho que isso também implica nesse caricaturizar ou nesse simplificar situações de completo abuso que estão super presentes no dia a dia dos relacionamentos, entendeu? Sim. A ideia do tapinha não dói, por exemplo. Lembra daquela música antiga? Sim. Eu tenho uma pergunta para as nossas duas mulheres aqui hoje, a Luísa e a Jaqueline. Tem uma fala dele que diz assim, vou te dar a chance de se apaixonar por mim. Olha só, a frase dele para ela, né? Então, assim, eu queria entender o que vocês acham, por que vocês acham que determinadas, não vou generalizar, porque não são todas as mulheres, né? Inclusive, eu sei que vocês não veem isso com bons olhos, mas o que acontece hoje que as mulheres ainda aceitam esse tipo de submissão, sabe? É o homem que tem que dar chance dela se apaixonar por ele? Como é que funciona isso? Qual que é a visão de vocês? Eu tô vendo que a Jaqueline chega se mordendo ali, assim. Vai lá, Jaqueline! Vai lá, Jaqueline. A Jaqueline tá dando sinal de luz. Sinal de luz cara, pra eu passar, fico nervosa, porque... Bom, primeiro que acho que a gente não tem como responder sua pergunta sem a gente apontar o que eu acredito que é o problema que leva a gente a ter essa relação de abuso, né? Que é uma posição masculina muito prejudicial, né? O machismo, e você vê que esse machismo está presente em todos os personagens masculinos, não é nem só nele. Desde a primeira cena lá, que tem o pai dele, que tem uma cena onde eles estão fazendo um negócio, e todas as menções a mulheres são feitas de forma muito machista, de forma como se a mulher realmente fosse mercadoria. Então, e eu fico assim muito chocada, de verdade, quando eu vejo que as mulheres não conseguem, muitas mulheres não conseguem perceber, né, esse tipo de comportamento como sendo ruim, ao ponto das pessoas consumirem isso, tipo, achando legal e cobrarem até, né, nossa, você não viu ainda, poxa. E quando eu fui fazer uma pesquisa pra gente fazer essa conversa, eu vi que realmente o número de mulheres é muito grande, porque assim, esse é o tipo de filme, conteúdo que ele é voltado pra mulher, né? O homem, ele vai ver a pornografia dele lá e tá tudo certo, mas esse tipo de romantização, né, é um conteúdo que é feito pra mulher. Então, é muito, assim, complicado a gente perceber como que as mulheres não conseguem perceber como que é errado esse tratamento, né? Como a mulher, durante o filme todo, ela é vista como uma mercadoria
onde o cara, só porque ele supostamente é bonito e supostamente teria grana, porque você vê que uma outra coisa que acontece no filme todo é ou a cena de sexo ou a cena dele na loja comprando vestido para ela, como se também a mulher fosse ser comprada, né? O filme todo. Uhum. Sim. Então é muito complicado. Eu fiquei pensando muito assim, de por que esses tipos de filme, como 50 Tons, são atrativos para as mulheres, né? Eu não vou te dizer que não é todas as mulheres, né? Por exemplo, como Sim. eu, Jaqueline, a gente olhou e a gente identificou claramente a questão adoecida, né? Mas muitas mulheres não identificam. Mas por que essas muitas mulheres não identificam, gente? A narrativa do filme, que é muito parecida com a narrativa dos 50 Tons de Cinzas, é o seguinte, é uma mulher, e essa mulher, ela tá num relacionamento onde ela não está satisfeita, com um cara que, diante do máximo, era um cara sem graça, feio, Mínimo, né? mas era um cara que tinha um certo desprezo por ela, né? Tinha uma certa indiferença pelas necessidades dela, não colocava ela como importante, né? Então, no aniversário dela, tinha uma coisa de deboche, de não dar importância para ela. Então, eu pego uma mulher que está num relacionamento ruim e, de repente, apresento para ela aquele homem, né? Aquele homem que é bonito, é rico e tem força e poder. E ela que vem de um contexto onde ela não é vista, onde ela não é valorizada, de repente ela é sequestrada do tanto que ela é importante na vida desse homem. Então eu vejo muito isso, a sedução do filme para essas mulheres é isso, uma mulher que tem uma baixa autoestima, que se sente desvalorizada, não vista, de repente ela se torna o centro das atenções de um homem maravilhoso, rico, que está disposto a tudo, inclusive a morrer e a matar por ela, e faz dela o centro da atenção da vida dele. Isso traz para a mulher uma sensação de eu sou importante, de que eu sou única, que eu sou especial. E boa parte das mulheres que têm uma dificuldade nos relacionamentos amorosos, elas têm um desejo de se sentirem assim. E a questão dela ser especial é porque ele não trata todo mundo como trata ela. Os outros, ele é bruto, ele é grosso, né? Ele é agressivo, mas com ela, ele se propõe a ser gentil. Ou seja, olha como ela é diferente de todas as outras que passaram na vida dele. Olha como ele ficou tão apaixonado nela a ponto de sequestrá-la para que ela possa estar com ele. Isso é visto pelas mulheres como prova de amor, do quanto ela é necessária na vida dele, gente. Olha a sedução e a distorção, sabe? E é por isso que isso é tão atrativo na vida das mulheres, principalmente mulheres que não se sentem vistas, que têm uma autoestima muito baixa e uma carência muito grande. E eu vejo isso muito em relacionamentos abusivos, em situações de ciúme, que também foram vistas lá no filme, que eu já escutei de pacientes, de que, assim, diante de uma cena de ciúme horrorosa, com muita agressão, a pessoa, ela entende que aquilo lá é amor, porque se ele não se importasse tanto com ela, ele não faria aquela cena. Então, para uma pessoa, gente, que não se sente nada importante na vida, principalmente, boa parte dessas mulheres não se sentiram importantes ao longo de toda uma vida, na história de vida familiar, sabe? Não se sentiram pessoas relevantes socialmente. Você ser a pessoa mais importante na vida de alguém, mesmo que seja um mafioso, um criminoso que possa te matar, vale a pena. E Luísa, esse é o raciocínio. Desculpa. E tem, só para complementar, e tem um diálogo dela na hora que ela volta, acho que para Polônia, que ela tá conversando com a amiga, eu anotei isso porque eu achei interessante, a visão que ela fica daquele homem. Ela diz assim, imagina um macho alfa, né? E eu acho interessante para quem escreveu o roteiro, colocar aquela versão do homem, acho que para mim, Bosmar, né? Aquela versão de homem como um macho alfa. Aí ela diz assim, imagina um macho alfa que sempre sabe o que quer. Como se, assim, ó, ser homem significa exatamente saber sempre o que quer, como se o homem não tivesse dúvida. E aí ela continua. E te cuida e te defende. Quando você está com ele, se sente uma criança. Aí é a hora que mexeu, né, lá com o âmago da coisa, e eu vejo que o Freud estava mais certo do que nunca, né? Porque ele mexe com a criança, mexe com o infantil dela. Aí ele diz assim, ela finaliza, né? Ele realiza todas as suas fantasias sexuais. Eu acho até que essa parte da relação da fantasia sexual ainda fica pequena diante do que ele coloca, do que ela coloca anteriormente, que é ele cuida, quando você está com ele, se sente uma criança, ou seja, ele cuida da criança dela. Olha o quanto isso é sedutor. Quantas pessoas no mundo a gente encontra para cuidar da nossa criança? Aquela criança que passou por todas essas dificuldades que a Luísa acabou de colocar aí, quantas pessoas a gente encontra que dá conta? E quando a gente encontra minimamente uma pessoa que malemar, como a gente diria aqui no interior de Goiás, sabe? Malemar dá conta disso, aí as pessoas, né, criam um mundo como se aquilo fosse
muito, quando na verdade é pouco, sabe? É pouco. Juan, esse discurso me remeteu a umas certas visões que tinham um tempo atrás, que diz assim, homens ou meninos, rapazes bons não interessam as meninas. As meninas gostam dos rapazes que são um pouco cafajestes. É difícil se apaixonar por um cara certinho. A mulher gosta daquele cara que maltrata, aquele cara que pisa, que espinha. Vamos dizer assim, essa fantasia coletiva, se é que isso é possível, ou esse tipo de idealização, ele perpassa esse tipo de filme. Porque, Exatamente. Tipo assim, o bom é o que tem esse jeito meio violento. O muito bonzinho aí é sem graça, é sem sal, sabe? Enjoa. Bom é esse malandro, entendeu? Mas eu quero deixar algo claro aqui, gente, porque é uma coisa que me falam muito no meu canal. Homens falam isso em máximo, que mulher gosta de homem que bate, mulher gosta de Zé Droguinha. As pessoas falam assim, mulher gosta de Zé Droguinha. Um monte de gente que fala isso no meu canal. Que mulheres não gostam de homens bons, gente. Não é isso, tá? Eu vou te falar. Mulheres que não sabem amar de maneira saudável não gostam de homens bons. Isso é real. Não é que elas não gostam, elas não se sentem atraídas por esse tipo de parceiro, porque existe um componente emocional que está ligado à história de vida dessas mulheres, que fazem com que elas se sintam atraídas por esse perfil, que é um perfil distante, frio, problemático e agressivo. E não é porque elas gostam, elas sentem prazer. Isso é maior do que elas. Isso tem a ver com uma forma como foi construída a história de vida dela e o emocional dela, que faz com que elas se sintam atraídas por esse tipo de homem. Porque eu vejo muitos homens frustrados, eles têm razão de estarem frustrados nesse sentido, mas não são todas as mulheres. E as mulheres, elas não gostam de ser maltratadas. Elas entram nessas relações porque não têm consciência do tamanho dos seus próprios bloqueios emocionais e como isso influencia quem ela escolhe para se relacionar. Sim. Jaqueline, acho que Jaqueline tá esperando. É ótimo que a Jaqueline... Pode falar. É muito a ideia expressiva, vem a Jaqueline, é ótimo isso. Vai lá, Jaqueline. Dentro desse aspecto mesmo, né, muito interessante, porque como eu assisto o filme de uma forma muito, né, buscando esses detalhes técnicos, né, uma coisa que me chama muita atenção dessa construção mesmo de uma masculinidade tóxica é até tipo a questão assim, toda estética, mas em especial os figurinos, né? Como que o figurino, nesse filme, ele demonstra muito isso, né? Utilizado de uma forma muito caricata, a princípio no namorado dela, né? Me marcou muito a cena quando é aniversário dela, que eles estão com os amigos ali, no que parece ser tipo um jantar, enfim. E todo mundo, tipo, social, bonitinho, bem vestido. E o cara tá, tipo, de bermuda e uma camiseta. Tipo, eles querem demonstrar de forma muito clara. Exato. E, assim, e isso confirma essa impressão que a gente cresce, nós como mulheres crescemos, né? Tendo essa masculinidade tóxica, onde a gente olha, o cara tá de terno, então ele já tá de camisa, então já quer dizer que é um cara mais bem sucedido. Como se camisa e gravata, enfim. Como se camiseta e bermuda quisessem dizer outra coisa, né? O cara, ele é mais gordinho, o cara não sei o quê. Você já monta esses estereótipos na cabeça, né? Do que é um cara, tipo, de sucesso, esse macho alfa, né? Que tá tudo dentro dessa visão, né? De então, barba, né? Terno, exato. Psicanalista, E no filme eles utilizam de forma muito barata, realmente, todos esses... na trilha sonora, no figurino, na fotografia. Você vê que a primeira imagem é um drone, eles estão em cima de um castelo, aquela imagem aérea, linda, o final também, né? Então, realmente é utilizar de todas as formas estereótipos para confirmar essa masculinidade frágil, onde a mulher se encontra numa situação ali que nem ela percebe o quão problemática é. E outra coisa que... Desculpa, Osmar, pode complementar. Não, porque eu ia remeter àquela pesquisa que eu tinha comentado com vocês, da Columbia University, que ele diz que a pior coisa para um relacionamento são esses filmes de romance, comédia romântica, porque a ideia que eles vão incutindo na pessoa, a ideia que eles vão passando para a pessoa se você encontrar a pessoa certa, mesmo que ela tenha defeitos, mas se for a pessoa certa, vai dar tudo certo. Naturalmente. Happily ever after. Felizes para sempre. Cara, nada mais longe da realidade do que isso. A vida comum, a vida real, ela é tão mais complexa, ela demanda tanto esforço, tanto exercício todo dia de rever, de conversar, de dialogar, de construir, de desconstruir muita coisa,
que se a gente está esperando a pessoa certa, o momento certo, do jeito certo, da coisa certa, cara, o cinema está destruindo. Sim, eu concordo plenamente, Rosmarie. Inclusive, acho que o cinema destrói muito quando visões que a gente já tem há tempos, né? Eu vejo que a gente está tentando, eu havia comentado isso com vocês anteriormente também, visões que há tempos a gente está tentando tirar do que é uma mulher, do que lugar a mulher deve ou não ocupar, sabe? Essas coisas que a Jaqueline bem comentava, que é da ordem do machismo mesmo. E eu vejo falas aí nesse filme que com certeza carimbam isso como sendo uma verdade. Por exemplo, quando ele diz a ela, bem no comecinho, que ele vai dar a chance de que ela se apaixone por ele. Né? Como assim? É ele que tem que dar essa chance, ela não tem o direito. E aí eu fico me perguntando, de novo eu volto para as meninas, por que as mulheres hoje em dia ainda se sujeitam a isso, depois de toda essa longa luta, né, para ocuparem os lugares, para terem os seus direitos, e ainda se posicionar de uma maneira tão submissa a um outro, que nesse caso é um homem, né? Mas aí eu tenho uma outra coisa para falar sobre isso, né? Só pegando o que a Jaqueline falou, e a gente conversou sobre isso, esse filme, gente, é a remontagem da Bela e a Fera. Até o drone filmando remete a um castelo, sabe? Então, é a Bela que está com a fera e que tem a difícil tarefa de transformar a fera num príncipe, né? A partir do amor, ensinando ele como amar, ensinando ele como a se relacionar. Então, isso, gente, é um mito, né? Que tem a ver com o mito do salvamento, de que o amor salva, o amor transforma. É um mito antiguíssimo, assim, e que a gente precisa desconstruir. Eu concordo com o Juan quando ele fala assim, nós estamos tentando tão arduamente desconstruir esse mito, e aí vem um filme desse jeito e reconstrói, reafirma algo que nós estamos tentando quebrar há muitos anos, e existe uma necessidade da gente quebrar isso. Mas pegando a pergunta do porquê que as mulheres ainda se sentem atraídas ou se submetem por isso, para mim, o que eu acho que é mais importante falar desse filme, e que eu tenho discutido em vários grupos com outros profissionais, é que as pessoas acham que isso é um filme de amor. Isso não é um filme de amor, tá? Embora toda a camuflagem do filme, ele é camuflado para entregar para você como se fosse um filme de amor. Mas esse é um filme que o centro dele é o poder. Como todo relacionamento abusivo, o centro do relacionamento tem a ver com o jogo de poder. Toda a simbologia desse filme está ligada ao jogo de poder. E eles jogam com o poder, tanto ele quanto ela, em vários momentos do filme. Existe um jogo muito forte entre os dois para ver quem afeta mais o outro. O poder ligado à sedução, né? O poder ligado à sedução, o poder ligado à conquista. E é esse jogo de poder, é esse jogo de conquista que traz a intensidade sexual que a gente viu naquele filme. Porque o poder, gente, ele é mais afrodisíaco do que o amor. Muito mais afrodisíaco. Tanto que tem pessoas que eles são tão ligados na conquista, que eles têm tesão na conquista, e não no amor, e não na parceria, no afeto, no companheirismo, né? E lá, o tempo todo, eles se apaixonaram, foi pelo poder. Ela, em especial, ela se apaixonou pelo poder e pelo simbólico do poder. Quem é esse homem, gente? Esse homem, ele representa 3 grandes símbolos sociais do poder. Beleza, dinheiro e força que beira uma agressividade, uma virilidade, né? Que igual beira? A gente falou. Beira? Os caras se matam, o cara sai na porrada e beira. Então tá, uma coisa virilidade, mas que diz muito mais de uma agressividade do que de uma virilidade. Mas aí, isso é um problema sério que muitas mulheres têm ainda. Essa coisa do homem viril, né? Desse homem que tem pegada, né? Esse homem que transa 24 horas, né? As mulheres não entendem a agressividade disso, né? Então, esses homens que não trabalham e não pagam conta, né? Porque para transar 24 horas por dia, você não trabalha, não é quando não tem como ser pai, não tem como ser nada, né? Então existe essa distorção. A não ser que você trabalhe com isso. Eu vi a cara do Osmar e não resisti. Ai. A minha cara... Desculpa, eu perdi o raciocínio agora, gente. Voltando à coisa do poder, então. Essa coisa do poder para a mulher, gente, é muito sedutor, tá? Esse homem poderoso. Não só porque a mulher, historicamente, ainda está num lugar de muita submissão em termos de poder na sociedade, ainda existe uma diferença de poder entre homens e mulheres, mas é muito sedutor para a mulher se relacionar com esse homem poderoso, porque você imagina o que seria ter poder sobre o homem poderoso.
Então, quando ela provoca ele no filme, ela se sente poderosa, porque ela tem poder sobre o homem poderoso. Isso para uma mulher que nunca se sentiu poderosa em nada na vida, gente, isso é o afrodisíaco. Isso é uma coisa assim que vem visceral. Como seria ter poder sobre alguém poderoso? Como, gente, você já imaginou o que é para ela ter tanto poder sobre ele a ponto dele querer matar alguém de ciúme dela? Você imagina para uma mulher que veio de uma situação onde ela era desprezada pelo antigo relacionamento dela, um cara indiferente, que mal olhava para ela, que não queria transar com ela, ter um cara lindo, rico, forte, que é capaz de fazer tudo por ela. Isso também diz da necessidade dela de se sentir poderosa. Então, o filme todo tem a ver com poder. Aquela paixão louca que todo mundo morre de vontade de sentir, isso tem a ver com poder, isso não tem a ver com amor, porque eles nem se conhecem, eles não se conhecem. Não existe convivência, sabe? Só existe queda de braço. E aí depois, lá no final, quando eles começam os dois a se desarmar, que tem aquela noite louca de sexo, aí já vai pro casamento, aí vai pro romance. Aí já vai pro casamento e o ter filhos. E aí queima uma etapa imensa do que seria um relacionamento real, que foi o que o Osmar falou. Não é real aquilo que eles estão vivendo. E, gente, meu medo, de verdade, lá já tinha sinais de abuso. Em vários momentos já tinha sinais claros de abuso, além do fato dela ter sido sequestrada, né, gente? Mas eu fico imaginando, 6 meses depois desse casamento, quando ele perceber que ela não é o que ele queria, e quando ela perceber que ele também não é o que ela queria, aí sim, essa mulher corria o risco de morrer. Aí sim, aí seria assim, uma preocupação, aí eu consigo ver nessa história violência doméstica e todas as coisas ruins que a gente consegue ver. Mas a gente não vê isso no filme, né, gente? A gente só vê esse primeiro momento, né? Essa coisa felizes para sempre. Calma, que é uma trilogia, viu, gente? Vocês que adoraram o filme, tem mais 2. Tô brincando, sério. Não é possível, eu não sabia Jaqueline. disso. Juro. E a história do segundo, o enredo, assim, né? A sinopse do segundo, pelo que eu vi, no primeiro acaba. Pode dar spoiler, gente? Pode, né? Pode dar spoiler. À vontade. No primeiro... Quem não vai saber que tem spoiler, então... No primeiro, acaba a gente achando que ela morreu, né? No segundo, ela não só não morreu, como ela foi sequestrada pelo bandido inimigo e ela se apaixona pelo outro, gente. Vocês acreditam? Nossa, então agora vai ser a guerra Legal. entre os dois. E ela vai para onde? Ela vai para a Suécia? Ela vai para Estocolmo? Eu É não brincadeira lembro isso pra aí, onde cara. que vai. Mas o importante é que é um lugar bonito Mas- e a gente vai mas- ver um drone. Sim, mas assim, Exatamente. se a gente pensar no funcionamento dela, de que ela se apaixona pelo poder do homem, isso é coerente. Ela vai se apaixonar por outra pessoa que exerce poder sobre outro lugar, né? Uhum. E para ver o quanto, gente, o quanto a ideia total do filme é adoecida, né? Nós estamos vendendo poder, jogo de poder, como sendo amor e felizes para sempre, né? Quando na verdade isso não é nada real. Mas, Luísa, na política tem muito disso. Vocês não vão lembrar que todos vocês eram muito novos, mas na época da Mônica Lewinsky e do Bill Clinton, o povo perguntava por que ela fez o que fez com ele. E ela comentou, é extremamente poderoso, mexe muito comigo como mulher estar com uma pessoa extremamente poderosa como o presidente dos Estados Unidos. Sim, sim. Então ela O ego, sujeitou a gente. certas coisas. Sim. Então, Desculpa, essa situação do poder, essa situação do poder, essa situação do envolvimento todo com essa lógica poderosa, a gente chama de segurança. No dia a dia, assim, não, mas é que ele transmite mais segurança. Eu não sei até onde é segurança, até onde é poder, cara. Então, mas além disso, ainda tem a questão da autoridade, né? E da mulher estar acostumada com esse papel rebaixado a vida inteira. Então, além de ter essa coisa do ego, dela querer estar no poder, tanto o exemplo da Mônica que você deu quanto no filme, ainda tem um medo real que toda mulher sente de dizer não. E o que vai acontecer se eu dizer não? Então, eu acho que tem isso também, né? Essa repressão que a mulher vive a vida inteira e quando ela se vê numa situação dessa, onde ela pode se apropriar e se dar bem, ou ela pode dizer não e vai ter que enfrentar as consequências, né? Então, é uma situação muito complicada. Sim, sim. E voltando no que o Juan falou, essa ideia de encontrar alguém que dê conta de todas as suas necessidades, né?
Também isso é uma outra coisa que, junto com o poder, porque se o cara ele é muito poderoso, se ele é muito bonito e muito forte, ele vai te dar uma vida sexual plena pelo resto da vida. Se ele é muito rico, ele nunca vai te deixar faltar nada, sabe? Se ele é muito apaixonado em você, ele vai fazer de você o centro da sua vida. E aí alimenta-se essa fantasia que você vai encontrar alguém nesse perfil de cara, alguém que é capaz de satisfazer todos os seus desejos em todas as áreas da sua vida. O que é uma fantasia, que aí eu vou deixar o Juan falar melhor, porque eu acho que ele tem mais propriedade, no lugar da mãe. Né? A gente não quer um homem, a gente quer uma mãe que dê conta de tudo ao mesmo tempo e nos satisfaça, sem a gente precisar ter nenhuma participação muito significativa nisso, né? E isso não é real em relacionamentos amorosos. Fala, Juan, porque você fala melhor sobre isso do que eu. Não, mas eu acho que você falou muito bem e resumiu de maneira boa. Justamente, eu fico impressionado como que passam-se os anos, passa a história e as pessoas continuam não dando conta da falta, querendo sempre tamponar o buraco do outro, querendo dar conta, como a Luísa falou, de todas as dificuldades do outro, encontrar alguém que supre, né, que dá conta de tudo quanto é buraco meu, em função, às vezes, do abuso, em função de coisas que não são saudáveis. Então, eu me sujeito a uma determinada, mas é só um tapa, é só um grito, quando ele me oferece isso tudo, ele me oferta segurança financeira, por exemplo, ou ele me oferta uma segurança que nenhum outro, como se, gente, como as pessoas, a falta de experiência nesse sentido, a falta de experienciar, coloca o sujeito em lugares ruins. Quando a gente tem pouca experiência, e eu falo isso, por exemplo, de mulheres que se colocam em relações abusivas, muitas vezes porque não experimentou diferente, não experimentou um outro, além daquilo que ela se acostumou. Então foi descrito para ela de alguma maneira, a vida inteira, que ela teria que se contentar com pouco, que ela precisava dar conta do pouco e que ela não poderia ter mais com aquilo. A primeira pessoa que dá conta do pouco, aí ela se apaixona completamente. Então, assim, aquela frase que diz assim, para quem não tem nada, pouco é muito, se aplica perfeitamente para mim a esse caso. Né? Alguém que não tem nada, pouco é muito. Então, qualquer coisa que o sujeito oferecer, ele vira o melhor homem do mundo. E, gente, experimentem, tem muitos homens bons por aí, experimentem, vejam, aprofundem. Os melhores já casaram, mas os bons ainda estão por aí. É verdade. Nossa, não fala isso não, porque é o que eu mais escuto no meu consultório, as mulheres. Luiz, os homens bons já estão todos comprometidos. Não tem homens bons. Não estão. Eu posso dizer que eles estão no meu consultório, acho que eles estão no consultório do Osmar também. Daqui a uns 20 anos, 22 anos, eu estou produzindo um bom aí também. Estou preparando um bom para a história. Não, gente, olha só. Eu queria comparar essa lógica dos filmes com a lógica da música sertaneja, que é uma outra lógica para mim que apresenta e prega uma visão de amor das piores do mundo. Eu tenho uma música que eu nunca sei ela direito, a sequência direito, mas é um cara que está no bar chorando, aí diz assim: então eu vou beber, bebendo eu vou chorar, chorando, não, alguma coisa vai acontecer, eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai me atender. Isso sim é jeito de amar, sabe? Tem uma lógica, e todo mundo canta, e todo mundo sabe. Quando eu falava isso em sala de aula, o pessoal começava a cantar, dizer, essa é boa mesmo. Cara, eu tô preocupado que a gente não sabe mais nem o que é se relacionar com o outro, em virtude desse tipo de consumismo, de consumir não, do tanto de consumo que nós estamos fazendo, de todos esses música, conteúdo filme, ruim. etc. Conteúdo ruim, igual do filme, igual a música, enfim, conteúdo ruim. Mas aí, isso vai incorporando, isso vai transformando a nossa visão de vida. A nossa visão de vida. Principalmente que se o filme falasse de um casal que se conhece, vai passando as fases, ia ficar chato. Não ia chegar nem em top 25 mil. Não vende. Isso é uma das coisas que eu lamento, sabe, Osmar? Porque amor saudável não vende. Música que fala sobre amor saudável, todas as vezes as pessoas me falam: Luísa, mas fala de uma música que fala sobre amor saudável. Cara, difícil escutar. Que não fala. Tipo assim, difícil, né? Não tem. É você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina, entendeu? É de 1970. Então, é muito difícil isso, e é difícil porque as pessoas não têm modelos, sabe? Quando eu começo a falar sobre os mitos do amor, e eu concordo plenamente, toda essa cultura de um amor romântico, porque essa cultura é só a reprodução do amor romântico piorado.
sabe? Não tem nada de novidade. Isso aí é, como eu falei, a Bela e a Fera de 1900 bolinha, né? Então, ela só está sendo ampliada de acordo com o contexto. Hoje nós temos um contexto de liberação sexual diferente do que era antigamente, então ela só está sendo ampliada. E isso cria um óculos de realidade tão forte, gente, que as pessoas acreditam que só existe esse jeito de amar e que isso é amor. E quando eu começo a questionar, que eu falo muito que isso é mito, né? Que são os mitos do amor, as pessoas se sentem ofendidas. Eu já escutei várias vezes, quando eu começo a questionar esses mitos, que eu falo que o amor não é um super-herói, que o amor não tem a capacidade de salvar as pessoas, nem curar, nem transformar, que é uma das coisas que mais é falado sobre o amor dentro da perspectiva do amor romântico. As pessoas já falam para mim, Osmar, que eu sou mal amada. Que eu falo assim porque eu sou mal amada. E não são, eu estou aqui para isso. Não são. Ocupado. Não são, eu estou aqui para defendê-la. Você não é mal amada, amor, eu te amo demais. E assim, elas ficam ofendidas porque elas não aceitam a possibilidade de mudar o óculos de realidade, de o problema não ser o amor, o problema ser como elas estão amando e como elas aprenderam a amar. Então, eu fico muito preocupada com um filme como esse, porque ele só adiciona mais um elemento ao óculos de realidade completamente distorcido e que alimenta essas fantasias e essas posturas completamente equivocadas e que levam a relacionamentos trágicos, né? Porque são relacionamentos abusivos, onde envolve agressividade, abuso, submissão, violência. E na pior das hipóteses, a morte, né? Os crimes passionais estão aí para dizer do que alguns outra hora chamaram de amor. Não era amor, aí virou crime passional? Como assim? É esquisito, não? Mas enfim, Jaqueline quer dizer algo aí. Jaqueline falou alguma coisa. Eu acho maravilhoso que vocês conseguem ver na minha cara. Assim, defendendo um pouco ali o meio cinematográfico, a gente, não sei se eu tô sendo inocente em ser otimista, mas esse é um filme B, né? É um filme que ele jamais acredito que hoje em dia não acredito que seria um filme mainstream, produzido por Hollywood, enfim, ele está fazendo sucesso porque ele está sendo distribuído por uma grande plataforma de streaming, o que dá um acesso mais fácil. E em tempos de pandemia, sem a possibilidade de ir para o cinema, né? Exato, mas até os 50 Tons de Cinza, né, ele é um filme considerado, se você vai ver em relação à crítica especializada e tal, você não vê ele indicado para nenhuma premiação, é um filme considerado ruim por quem, né, pela crítica. Então, eu acho assim que tem uma questão também de acesso, talvez, desse público que gosta desse tipo de conteúdo, talvez eles não chegaram a esse acesso ainda de informação, onde consegue ver de forma diferente, mas eu já vejo assim um caminho, né, do cinema, pegando esse exemplo, né, indo para uma direção onde se vê essas questões como problemáticas, e tanto é que esse filme mesmo, ele está fazendo muito sucesso, mas ele também está sendo muito criticado. Então, eu não sei se talvez alguns anos atrás seria tão criticado como está sendo hoje em dia. Então, quem sabe, né, gente? Estou tentando ser otimista aí de que o negócio talvez... Eu não estou tão otimista assim, não. Não, mas assim, pode ser que eu acho que o espaço para a crítica, eu acho que sim. Mas eu vou pegar um filme premiado que tem uma história que também termina em morte, mas não é uma história de relacionamento abusivo, mas é uma história que também de um relacionamento intenso que acontece em 4 dias e termina em morte. Titanic, que foi premiado, aclamado pela crítica, né? Então, a pessoa que larga a vida dela inteira, o nome, a família, se envolve 4 dias com a pessoa num relacionamento intenso, e no final ele morre para salvá-la, e depois disso ela reconstrói a vida em cima do que ele gostaria. Aclamado pela crítica. Não é de agora, já faz uns 20 anos que tem o Titanic por aí, mas é um filme foi muito visto, na minha época, muito visto, e que tem do amor romântico. Não fala de um relacionamento abusivo, mas com os mesmos preceitos. Inclusive, no Titanic, ela fala que ele me salvou, sabe? É a mesma lógica. E eu me preocupo... que a gente sabe que ela podia ter puxado ele pra porta, que cabia os dois naquela porta. Cabia 2 naquela porta. Boa. Na verdade, foi a mulher que salvou isso. Cabia 2, até Exatamente. tamanho, porque onde eles gravaram era raso, então não precisava não. Gente, para acabar a nossa discussão, eu tenho uma frase do Godard, do Jean-Luc Godard, que eu acho interessante. Ele diz assim: o cinema é a fraude mais bonita do mundo. Sabe? A gente tem que lembrar de assistir filme com a cabeça, não só com os olhos. A gente tem que lembrar de olhar colocar, crítico, de né? pesar. Isso, ter essa capacidade. E aí eu queria recomendar o perfil da Jaque, que ela faz uma série de atividades de fazer o pessoal rodar isso. Legal. Depois deixa teu perfil aí, Jaque. Fala aí de novo.
Você não Peruso falou no ainda. Instagram. Jaque Peruso, JC. Jaque Mas Peruso. aí no link da descrição, enfim, vai ter os contatos da Jaque lá. Vai. Mas eu acho que isso que você está dizendo é extremamente importante, Osmar. Se a gente conseguir... Porque, gente, não tem problema fantasiar, sabe? O filme é bom pra gente sair desse mundo. Às vezes sai de uma pandemia, né? Que tá todo mundo angustiado. E aí você assiste um filme, por exemplo, pra rir, pra chorar, pra qualquer coisa que seja. Naquele momento, naquela hora, tá, é um escape, é uma saída, tudo bem. Mas quando a gente volta pra vida real, é importante que a gente saiba que a vida real é completamente diferente daquilo ali. Que vida real não se vive em uma hora. E se nós não tivermos essa consciência, nós vamos perpetuar esse comportamento que a Luísa vem trabalhando, pelo que eu percebi, Jaqueline também, de tirar as mulheres desse lugar, os homens, inclusive, né? Colocar os homens nesse lugar esquisito aí que a gente tem colocado, enfim. E Diga, lembrar Jaqueline. que o cinema nada mais é do que uma representação da sociedade, né? Então, se a gente começa a ver de forma mais crítica, para de consumir, esses filmes vão parar de ser produzidos. Sim. Exatamente. Então, realmente, tudo muda a partir da forma como a gente consome esse conteúdo para que o cinema, e assim como as outras artes todas, eles representem mais o que devem representar conceitualmente. Tá Sim, ótimo. deixa eu Nós só falar, temos que e só acabar. nisso. Vende, gente, vende porque as pessoas se identificam. Então, eu acho que é a representação do que a gente sente, por isso que tem identificação, porque aquilo lá representa a nossa vivência, por isso que vende. Se a gente mudar a nossa vivência, igual a Jaqueline falou, e não aceitarmos esse tipo de conteúdo mais, vai mudar, não tem alternativa, não vai ser consumido mais. Vai ser ótimo. Gente, foi isso. Foi ótimo. Jaqueline, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Jaque Peruso, JC, Jaque Peruso no Instagram. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo aí. Deixa um like, deixa um comentário, faz um sinal de fumaça, qualquer coisa para a gente saber que você está curtindo a gente. Valeu, um abraço. Jaqueline, um abraço, obrigado pela presença e até logo, pessoal. Um abraço. Obrigada, gente. Beijo. Pode se despedir também, Jaqueline, aí dá tempo. Tchau, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, galera que ouviu e acompanha lá as dicas de conteúdos melhores do que esse filme. Amém. Amém. Um abraço, gente. Beijo.